Fala galera, seja muito bem-vindo ao Zona Independente aqui na BitLab TV. Parece que eu já estava por aqui, você que ficou aí no canal que a gente avisou, ficou por aí, acho que você me reconhece, eu sou o Vinícius Pimentel. Hoje substituindo meu amigo Léo Card, que está dodói, está doente, está no hospital. Léo, melhoras. E hoje eu tenho aqui dois convidados que representam uma banda que é eu vou dizer, assim, sou fã, né? Então eu posso falar. É um fenômeno no underground. Pensa nos caras aqui, a galera é da resenha. Os caras é um fenômeno na resenha, no underground. Faz barulho. Faz barulho, faz a resenha. É show, é rolê, os caras tá lá, junto com o pessoal, fortalecendo todo no rolê. Crazyland na área. Tudo bom, agradecer o convite aí. Melhoras ao parceiro. Hoje estamos aqui, eu, Sandro On, nosso baterista grande, professor Paulo Góes. Estamos aí para bater aquele papo, tomar aquela gelada. Aquela geladinha, né? Nesse tempo quente de hoje. Produção, se eu precisar depois que busque lá uma... Busca, ou você vai fazer eu sair daqui do estúdio do meio da live pra ir lá buscar? E vai precisar, né? Os caras aqui, ó, só falar, produção. Os cara gostam do Danone. Isso. Os cara... não é V8, é V12. É V12. Turbinado ainda, aberto. Ah, então, saúde, né? Saúde. Aí. Senhores, como surgiu o nome da banda Crazyland? Da onde que veio? Foi um sonho? Foi... Não, esse nome surgiu, cara, do Kik. Do Kik? Que a banda sai de uma brincadeira. Então, literalmente de uma brincadeira. Ela começa numa festa. Uma festa mesmo, churrasco. Que a cerveja combina tanto com a gente. A gente começou, no início, a gente começou a se reunir. Na verdade, assim, eu e o Kik, o embrião mesmo. Eu e o Kik tinha uma banda e a banda tá meio que morrendo. Uhum. Você via, sabe, quando a banda tá subindo no telhado, começa um cara, vamos fazer isso, não, e o negócio tava subindo no telhado. Não tá indo. E a gente tinha um parceiro nosso, um amigo em comum, o Magui, Rodrigo, e ele tinha umas músicas já que a gente brincava junto com eles. E a gente começou, vamos fazer uma música com ele, porque a gente tinha já essa ideia de fazer o autoral, né? Essa banda não era autoral, o pessoal não gostava de autoral, queria só fazer covers. A gente reuniu com esse amigo, começamos a fazer umas músicas. E aí, começa a chamar no final virou um grupo, umas 13, 14 pessoas. E no grupo, primeiro num churrasco, e se reunir para começar, cara, fazer cover, brincar mesmo de fazer música. E aí, nesse grupo, uma loucura é essa, o Kik botou um grupo, né, no WhatsApp na época, que chamou, que era Crazyland Trip Orchestra. Que era o nome do grupo. E aí, desse grupo, que é o embrião, no começo a gente era em 10, 11 pessoas. E aí foi entrando, foi saindo. Dessa época das 11 pessoas, dessa loucura toda, só sobrou eu e o Kik. E hoje a gente tá nessa formação aí. E com todo respeito a todo mundo que tocou, que eu amo todos, vamos falar um por um. O Guilherme, a Gigi, o próprio Pavão, que quebrou um galho para nós esse ano, substituindo a saída do Guilherme. Mas agora com o Caio, parece que encaixou assim, uma química incrível. Estamos agora na formação com o Caio, o novo baixista Caio Bassetti, professor Paulo Góes, eu e o Kik Damasceno na guitarra. Deu mais liga. Deu bastante. Deu aquela liguinha, né? E aí, professor, como é que você se juntou aos Crazy... Como é que é? Crazyland Trip Orchestra. Não, ela nunca chamou isso, era só o nome do grupo. Tentaram, tanto é que chegaram a colocar o nome do Facebook nisso, Crazyland. Falei, tava facebook.com, Crazyland /trip, tipo, trip. Falei, cara, tá muito grande isso aqui. Aí baixamos pra Crazyland só, e aí começaram a falar, só Crazyland, porque o nome tá ficando difícil pra... Quando a gente começou a fazer alguns eventinhos, teve um evento só que depois a gente foi fazer, que a turma falou, ficou muito grande isso aqui. Ah, então chama só de Crazyland, aí ficou só Crazyland. Mas aí a ideia é o seguinte, quando eu entro no rolê, é um negócio muito doido. Ele entra ainda na bagunça. Ainda na bagunça. Quando eu chego, é o seguinte, chego num sábado qualquer, eu falo, eu vou beber. Aí eu vou beber, essa história é boa. Procuro algum lugar para beber, e eu costumo sempre deixar as coisas fluírem sempre muito naturalmente. Eu meio que são as vibes que meio que guia a gente sempre. É só você deixar rolar. Quando você começa a sentir que a coisa não tá rolando, que não tá legal, é hora de você parar, é hora de você mudar, é hora de você... Mas quando tá fluindo, você tem que seguir, bicho. Porque é isso que funciona. E de repente eu tava de boa em casa, falei, cara, procura um lugar para beber. Aí me falaram, olha, tem um boteco aqui, tem um boteco ali. No final das contas, no final do dia, depois de todo o dia que eu tava bebendo em vários bares, eu chego num barzinho, botequinho lá no Butantã,
E aí tava rolando, eles falaram, ó, vai ter uma festa de aniversário de alguém ali. Ah, beleza, vou lá. Não sei quem é, normalmente sem crise. Chego lá, tem uma banda tocando, uma banda com 9 pessoas ali, tocando Doors, eu tava tocando Secos e Molhados, tocando, sei lá, Stones, tocando um monte de coisa, mas sem bateria. Tava só com a mina no carrom. Manja? Aí eu, pô, legal isso aí, mas tá faltando um somzinho. Aí aquele... Tipo, eu na época eu tocava numa banda de jazz, numa big band de jazz. E eu era percussionista da banda de jazz e tocava também como percussionista numa banda de música latina. Então, meu ouvido é sempre de percussão. Então eu tenho que preencher as coisas. Quando eu vi que tava faltando o som e eles estavam tocando Sympathy for the Devil lá, né, dos Stones, eu falei, putz, bicho, eu tinha acabado de beber uma original, uma cerveja em garrafa. Aí eu simplesmente pego da cerveja de garrafa e, começo a pegar um molho de chave, começo a fazer um plim, plim. A turma fica lá no carrom. Manja, eu fiquei no plim, plim o tempo todo. Aí eu falei, cara, agora eu sou o chato do rolê, né? Que é o cara que tá assistindo, de repente... E começa a tocar, cantar. Começa a tocar junto. Você fala, eu só vou tocar. E aí eu vou contar a minha parte, que aí é importante falar isso. Essa apresentação, na realidade, foi logo no começo da banda. Foi né? Então. A gente montou, e aí o pessoal começou a se empolgar, né? Vamos montar um esquema sério para ir tocar nos lugares, tudo, né? Só que nesse meio tempo, a Adri, uma amiga do Zona, eu gosto muito dela, ela é uma artista plástica maravilhosa, ela recebeu um projeto para ir para o exterior, para fazer um trabalho com artes. E ela ia sair da banda. E ela morava do lado desse bar. E a gente fez a festa de despedida da saída dela. E aí eu lembro que eu tô tocando. E aí você escutou um plim-plim. E eu escutando um plim-plim. Aí eu escutei um plim-plim. Falei, tá no tempo, tá no tempo. Tá bonito esse plim-plim aí. Olhei pra trás, tava essa figura lá. Plim-plim, plim-plim. Tocando garrafa. Da onde vê esse cara aí tocando garrafa? Uma garrafa Heineken ainda, né? Não Não era Heineken? Era original, porque lá não tinha. Tocando uma garrafa. Falei, pô, apareceu um cara tocando a garrafa com a gente aqui. E aí a gente terminou a apresentação, guardou os instrumentos, ia ter um churrasco na casa dela na sequência. E a gente veio conversar com ele. E chamamos ele pro churrasco. Porra, legal, você tá aqui, vamos pro churrasco. Ele foi. Cara, e aí a gente comentou com ele. Que dia doido aquilo, cara. Eu dormi lá, nós dormimos lá. Não, aquele dia é doido. Eu confesso que, juro. Conhecia, acabei de conhecer as pessoas. Não, juro. Sem, a galera fala assim, bicho. Tanto é que no final, antes de ir, a galera que tava me levando falou, vai rolar uma festa. Bicho, eu não posso mais, não. Só posso ficar mais 2 horas e ir embora. Saí de lá 2 da tarde, né? Não era... Né? Foi o dia seguinte. E o muito doido foi aquilo. Realmente, aquele dia foi muito louco. Porque a galera falou, tá rolando uma festa na casa da Adri. Eu falei, quem é Adri? Ué, você não conhece a Adri? A Adri era percussionista. Então, aí eu já não sabia. E aí a gente comentou com ele assim, pô, a Adri tá indo embora. E aí ele se ofereceu. Isso. E aí tem uma controvérsia aqui, porque ele tem a versão e tem a minha. Então vamos lá, vamos saber a versão de cada um, então. Já começamos. Não, é que rola um papo que fala assim, num momento, né, que ele se oferece e fala, pô, vocês vão ficar sem ninguém pra fazer a percussão, né? Eu toco o carrom pra vocês. Lembra que eu tocava em dois grupos uma de percussão. Uma big band de jazz, e uma banda latina. Uma banda latina. Eu era percussionista. E aí rolou um papo desse, e aí ele faz o comentário que ele tocava bateria e o Kiki fala assim, não, você não vai tocar carrom nada, você toca bateria, vai tocar bateria, a gente não tem baterista. Sim. A nossa diferença é que pra mim isso foi nesse churrasco e pra ele foi num primeiro ensaio que a gente convidou ele. Exatamente. Porque o que acontece? Segundo essa controvérsia que acontece, que eu acho que o povo tava muito bêbado e tal, porque sabe como é que é, né? Aí o que acontece? A memória não fica tão... Não fica tão organizada, mas beleza. O que acontece? Realmente, no dia, o que acontece é que no dia... Você se ofereceu. No dia, eu sabendo que eles iam usar o carrom... Iam perder o carrom, então, né? Iam perder o carrom, porque ao descobrir que ela ia ficar, né, que a carronista ia ficar fora por 3 meses, eu falei, bicho, então vamos fazer o seguinte, pra vocês não perderem... Porque aí eu perguntei, vocês vão parar o ensaio? Vamos parar o ensaio. Já que vocês vão parar o ensaio por 3 meses, eu fico no carrom com vocês por 3 meses, até ela chegar. Quando ela chegar, depois ela assume o carrom de novo e beleza. Aí a turma decidiu que sim, vamos pro primeiro ensaio. No primeiro ensaio, eu levo o meu carrãozinho pequenininho, sento com ela, tô lá. Aí, no primeiro ensaio, cara, eu olho atrás da mina, o que tem? Uma bateria. Porque a gente ensaiou no Quórum. A gente ensaiou num grande estúdio de São Paulo, até meio famoso, muitas bandas grandes, Sepultura ensaiava lá, que é o Quórum ali do grande Ney Haddad. Isso, e nosso também. Exatamente, a gente foi ensaiar lá no Quórum.
que é do Ney Haddad. E aí quando... Mas eu achei estranho. Eu falei, peraí, vocês estão ensaiando com o Carrom, mas com a bateria atrás? Aí foi ali que eu até então não sabia que eles estavam querendo bateria. Aí depois, ao sair dali pra ir pro restaurante, eu falei, bicho, só uma dúvida. Vocês tocam com Carrom e tem uma bateria no estúdio que vocês estão e vocês não tocam a bateria por quê? Aí a mina que toca Carrom falou, que eu não gosto de bateria. Tipo, eu não gosto de tocar, tipo, eu não sei tocar, alguma coisa assim. Aí eu falei, putz, beleza, mas se vocês quiserem uma bateria, eu acho que eu posso ajudar. Aí nesse caminho a turma falou, ué, mas você é baterista? Eu falei, também, bicho, que já faz um tempo que eu não tenho banda. Eu falei, não, então vem aí, já vem com a banda. Aí, tanto que no outro ensaio, no segundo ensaio, que na verdade o primeiro ensaio foi pra eu entender como era as músicas, era a despedida da Adri. No primeiro ensaio da banda, então eu já levei meus pratos. Eu já não levei mais o Carrom, entende? Então acho que meio que ficou isso. Mas é claro que aí depende também né? Aí vira controvérsia aí isso, porque pra mim essa conversa da bateria foi no churrasco, ele foi no estúdio. Aí mas vira negócio de fã, né? Crazy tem uma coisa muito legal, você já viu outro show, você chegou a ver com as outras formações. Sim. Tudo com a gente foi sempre muito orgânico, né? Você sabe quando você tem uma banda, você sabe disso. Quando você perde um integrante, é um negócio muito difícil de arrumar outro. Estamos passando por isso. Vocês estão passando por isso. Naturalmente. Eu estou fazendo a banda passar por isso. Mas é normal isso. É normal, isso acontece, são ciclos. E a gente, vou falar que essa banda de muita sorte, cara. As pessoas vão saindo, por exemplo, saiu a menina no Carrom, arrumamos o professor Glória, baterista, do nada. Isso. Aí, chega ao meio tempo, tinha o Ricardo Willow, tem até música que a gente gravou dele. Ele tocava piano, né? Um pianista, tocava um piano elétrico, ele quis sair. Quando ele tava gravando a primeira música, ele quis sair. É verdade. Foi a primeira música. A primeira música, o professor já estava na banda. Teve umas coisas engraçadas. Aí a esposa do baixista, ele tocava percussão com a gente. Ela comentou assim, mas sabe, tem uma mulher que trabalha comigo, ela canta, toca teclado, saxofone, posso chamar ela pra banda? Eu falei, pô, vamos aí. Ainda brinquei, eu falei, pode ser uma mulher aqui tocando tudo isso. Isso. Lindo e maravilhoso, mas se ela quiser vir e ver a Gigi. Você chegou a conhecer a Gigi? Sim. Isso. E aí a gente foi mais um tempo ainda com essa formação com a Gigi. Nesse meio tempo, esse casal acabou saindo e ficamos sem baixista. Ficamos ensaiar sem baixista, né, algumas vezes. Umas 2 vezes. Umas 2, 3 vezes. Aí a Gigi tinha um amigo do amigo do amigo do amigo do amigo. Apareceu o Guilherme, que você conheceu também. Guilherme Zan. E entrou pra banda. Ele não conhecia ninguém da banda. Ninguém da banda também. Igual também, não conhecia ninguém da banda. Chegou do nada. Manja. Igual mas é que vocês... também, não conhecia ninguém da... Não, mas é que o clima de vocês, que né, eu tava falando aqui, pode parecer que eu tava zoando, mas não. O clima tipo, de vocês é tão... tipo, a galera do rolê é tão legal que vocês... Aonde vocês chegam, tipo, as pessoas vão se entrosando com vocês. A gente tem que ter em mente uma coisa, assim. A gente tem que se divertir, cara. Sempre. Principalmente pra quem faz independente, cara. Dinheiro é pouco. Ou não tem. Quando tem é mínimo. Cara, se você não estiver fazendo isso pelo tesão... vai pra casa, você tá gastando todo o seu tempo. Tá ligado? Se eu não tiver prazer de ir lá, às vezes, tocar pra 4 pessoas vendo, o que eu tô fazendo aqui? Se virou uma obrigação, uma necessidade, isso, a melhor coisa tanto é que as outras pessoas que saíram da banda foram por isso. Porque pra eles, muito pessoal, acho super normal isso aí, virou a necessidade. E o que eu falei agora dessa nova formação que tem dando muito certo e tá rolando muito legal, é que o Caio entrou com essa mesma vibe nossa. Quando começou a ter a gente sentiu, né? Você sente essas coisas, né? A pessoa já não tá no mesma vibe. Sim, é uma questão de vibrações. Tá acompanhando a coisa. Todos saíram da forma super correta, não tem sacanagem. Tipo, saíram assim, ó, galera, quero sair. Então, tipo, vou sair daqui a 6 meses. Que é a melhor maneira, né? A gente tá fazendo esse processo lá na Sub Rock também. Bacana. Tipo, eu avisei os caras, tipo, falei, galera, pra mim não tá dando mais. Eu não tô tendo tesão mais de tocar. Eu não componho uma música já faz 2 anos. O bagulho virou, tipo, um automático. Sim. Então eu preciso desse tempo pra mim. Vou segurar até arrumar um guitarrista novo. Vou cumprir a agenda. E vou ensinar as músicas todas pro guitarrista novo, deixar o cara... Se ele quiser usar, beleza. Aí já é com ele. Isso. Mas a minha parte eu vou fazer. Então, é bem isso que você falou, tipo... por exemplo, o caso do Guilherme, essa parte de... O Guilherme, o Gui. Gosto muito dele, o Guilherme Zan. Ele tocou com a gente muito tempo. O que pegava pra ele, que ele não aguentava o nosso ritmo. Você conhece a gente, você sabe. A gente é arroz de festa. Chamou a gente, não tem frescura, cara. Toco na rua, na calçada, no meio do mato. Chamou a gente vai, cara.
vai para outro lugar, vai para outra cidade. Pra outro estado. Pra outro estado, né? que a gente Vamos já falar teve junto. disso. Vamos falar Já disso. estivemos juntos nesses rolês malucos aí. E pra ele não tava dando esse rolê. Mas ele ajudou muito em muitas composições. Ele Nossa. faz muitos riffs, faz muitos trechinhos de músicas. E mesmo ele fora da banda, ele ainda manda no grupo lá. Ó, pô, fiz um negocinho. em Ah, ele casa ainda tá aqui. no grupo. Não, a gente tem um outro grupo Tem um com outro ele. grupo Tem um com... grupo com ele. Tem 95 grupos da Crazy Land. com várias formações. Cada formação tem o seu grupo ativo. Ah, Exatamente. E a o cara gente fica interage. incluído. E eu lembro que quando deu chegou um momento que ficou meio ruim, eu falei comentei que já teve banda há mais tempo, e teve banda que acabou se desmanchando em processos muito bons da banda, que estava de gravação para lançar, e a banda se desmancha por falta de integrantes, assim, e não consegui completar esse conjunto, né? nem encaixar. Entendi. Falei para eles, cara, a banda tá eu, professor e você, cara. O resto a gente vai atrás. E quando saiu todo mundo, eu lembro que chegou no papo na banda, né? Lembra? Ah, vamos pegar alguém de sax, vamos pegar alguém de teclado. Eu falei, cara, não tem alguém. O que a gente tem que pegar é alguém que esteja afim. Na vibe, mano. Na vibe. Chegar o cara tocando flauta na vibe, Tá dentro. tá dentro. Mas tem que estar na vibe. É só na isso. vibe. Tem que estar na mesma nota que, É. que Isso, vocês. não, o cara Pra toca. não gerar ruído. O cara não é o maior só músico, isso, mas o cara não é o maior músico do mundo. É. Foda-se. Isso. Não é o caso, é uma puta sorte. O cara toca pra caralho e tá na vibe. Mais puta na vibe pra caralho. E mais legal assim que ele chega com. O Caio chega com um ânimo que muitas vezes que ele já tinha perdido. Sabe? E é daquele bom isso, tesão né? novo. Daquele up daquele no resto da up, daquele banda, gás na cara. banda, né? Então tá sendo muito legal. Já fez 2 shows com ele, estamos ensaiando pra caramba. Não, tá ótimo. Então tá muito bom. Tanto é que a gente já gravou, a gente lançou a primeira música, que é Me Esqueceu Tanto Faz. Esqueci. Que tá tendo uma ótima aceitação. A muito galera. boa. Que tá realmente muito boa. É uma Muito versão bom, do som dos anos 50, do Eu- Five eu- Cents. a primeira vez que eu escutei ela foi quando vocês tocaram ela lá em Campo Grande, no Rio. Pode crer, a gente tocou A gente lá. tocou em Campo Vocês Grande, tocaram foi ela em tocou Campo lá. Grande. É, a gente tocou lá. É tipo, eu falei, caraca, essa música é legal pra caramba. Essa música, a gente fez uma coisa que Ficou em Campo Grande. Né? fazia-se muito no Brasil Primeira antes, vez que né? A eu Jovem Guarda fazia muito isso, que era pegar sucessos ingleses, italianos, né? Lembra daquele Campelo, né? Sim. Fez muito isso e fazer uma letra em português, foi o que a gente fez, adaptou, A só versão, deu a né? nossa versão, A versão, né? na nossa pegada rock and roll nela. Isso. E estamos trabalhando, mas eu ia falar desse disco que, por exemplo, não é nem o Caio. Não, quem gravou foi o. Quem gravou foi o Pavão. Sandro. Sandro Pavão. O Então, Sandro Pavão da banda Pulsa. Né? Ele vai estar Também. com. Então, esse CD novo, ele vai estar com Ah, dois vai baixistas. Dois baixistas. Dois baixistas absolutamente. assinando ele lá. Isso. Então a galera já vai sentir a diferença também Na pegada. na pegada, no Sim. groove de cada Sim, baixista. sim, Sim, isso sim. que é legal. E a gente também, né, agora nesse disco, a gente quer fazer as parcerias. A gente já fez uma de uma música, nosso primeiro reggae, chamado Amor Bom. A gente chama Claudia, uma cantora lá de Campinas, muito boa, já gravamos. E porque aconteceu isso, a gente, até o momento, sem baixista. Só que assim, a gente não parou. E o Sandro foi um puto irmão nosso, né? Porque nesse processo de o Gui falar que vai sair, eu vou fazer até o dia. Alguns shows ele já não podia fazer. A gente chamou o Sandro da Pulsa, puta, uma outra banda excelente aí. Pesquisem aí, Pulsa. Excelente. E ele acompanhou e foi com a gente, cara. Então ele assumiu a banda provisoriamente. Obviamente a gente chamou ele pra entrar na banda. Sim, claro. É sempre vira a primeira opção, né? Era Sempre a primeira vira. opção. Ele falou, cara, não dá, eu tenho a minha, tô aqui só cobrindo mesmo. Mas Sim. cobriu assim de verdade. Cobriu. Na vibe. Na vibe. Cobriu gravando disco, cobriu indo pro Rio Viajando com a gente. pro Rio, é. Tocou em Americana com a gente. E aí apareceu o Verdade. Caio, e agora o Caio entrou aí faz 2 meses, né? Tanto é que o show de lançamento foi um show bem legal que a gente fez lá no La Iglesia, a participação do Clemente, tudo, com o pessoal do CW. Foi o último show do Pavão. Foi o último show do Pavão. Verdade. O show do lançamento desse single ainda foi com o Pavão. Foi com o Pavão. E aí a gente faz esse show. Na semana seguinte, a gente já faz o primeiro Eu tava fazendo ensaio com o Caio. ensaio com o Caio. O Caio tava na plateia do show até. Isso, o Caio tinha ido, inclusive, numa semana antes. No ensaio. no Pra ensaio. ver, pra Pra conhecer ver. e A tal. gente tinha feito ensaio com ele uma semana Com antes? pra ensaio com testar, ele, não. Só testamos. A gente, não, ele só viu. Ele só viu. A gente tava preparando já até o clipezinho, né? Aquele mexanzinho. A gente só fez a dancinha lá. E ele tava lá, lembra? Né? Porque Eu não lembro, não lembro mesmo. É porque quando, tipo, a gente fez uma chamadinha, né? Já do Esqueceu Tanto Faz.
Só que aí a gente gravou no estúdio uma chamadinha, de como se estivesse cantando, Esqueceu Tanto Faz. Só que essa gravação, o dia que a gente foi gravar e isso foi o dia que a gente chamou o Caio pra conhecer, que seria uma semana antes desse evento. Aí foi isso, entende? Foi uma semana antes. Eu lembro que ele foi lá, a gente conheceu ele. Não, ele chegou a tocar, não chegou? Não. Não, porque ali a gente ainda tocou com o Pavão. Responde aí, Caio. O Caio vai lembrar, porque eu acho que ele aí, Caio. Se o Caio estiver vendo aí, ó. O Caio tocou com o Emano. O Caio chegou a tocar com o Emano também aquele dia. Boa. Ele também tocou com o Emano? No ensaio tocou, sim. Porque ele teve que fazer até quando esperar. Ah, mas isso foi depois já. Não, o Emano foi antes do show do entendi. Ele tocou. Nós fizemos um ensaio, nós marcamos todos os ensaios. Eu não lembro mais. O Pavão. Tocamos e nesse meio um também. teste com ele. Marcamos um teste com ele. Uma semana depois das dancinhas, ele falou. Aí, ó. Tocamos também, pô. Isso. Pô, tocamos também, pô. Aqui, ó. Uma semana depois das dancinhas. Tô falando. Tá na vibe. Tá vendo? Tá na vibe. Chutar, sacou? É isso Agora, aí, então, mano. agora, com essa valeu, dúvida, Caião. agora, momento importante aqui do podcast. Com essa dúvida e uma testemunha ocular dizendo que eu estava certo, quem você acha que estava certo no episódio da entrada do professor? O senhor Cara, está com sério crédito. O senhor está com crédito sério elevado. isso? Não acredito que ele vai continuar com essa história. O senhor, ele tá com crédito. 1 a 0. Olha lá, professor, a gente vai lembrar de várias histórias aí pra você poder Sem crise. ir chamar as Não, pessoas. jamais. Eu não faço isso. Se quer ganhar, pode levar. Quer ficar isso? Caguei pra isso. Quero tocar Brincadeira. só. Vamos Vocês lá. falaram do show do La Iglesia, que teve a participação do Clemente. Isso. Como é que surgiu o Clemente na vida da Crazy Land? Porque eu tava vendo, tipo, ele escreveu um puta texto legal. Sim, Legal. Falando de você, tipo, release Uhum. escrito ali. E, cara, é bom, legal isso. O cara é uma lenda do rock Sim, nacional. Na realidade, falando de o vocês. professor vai lembrar desse episódio. O primeiro contato da Crazy Land, a gente estava ensaiando no Quórum, lembra? E a gente chegou num bar, eu, você, o Kiki tomando uma cerveja. Antes do ensaio, era você que estava com a gente ou era o Ricardo? Eu não lembro. Já disso. não sei, já não posso falar mais. As minhas posições aqui já estão... 1 a 1. Já estão... Não, eu não lembro. Já Era estão- você? Acho que era você, professor. Que o Clemente estava do lado da mesa e a gente começou a conversar com ele. Eu não sei. Rolou um ensaio nessa época no Quórum. E aí o Kiki fez o contato com ele, a gente começou a fazer contato. Pô, aí agora o Kiki tem que falar aqui. Se o Kiki estiver vendo aqui, Lembra o disso aí? Kiki vai saber. Porque pelo que eu sei, parece que o Kiki conhece o... Não, isso, Conhece exatamente. o Clemente há Ele décadas. conhecia anteriormente, Manja? ele conhecia o Kiki já conhecia o Clemente faz tempo, Isso. da outra banda que ele teve. O Kiki teve uma banda, agora, puta, perdão, Kiki, esqueci o nome dela. Merlin. O Merlin, e teve disco produzido pelo Kiko Zabianchi, e aí teve contato com esse pessoal, mas esse recontato foi quando a gente encontrou ele nesse bar do lado do Quórum, Acho que isso já não com a tá Crazy Land. Um pouquinho antes do ensaio, tá tomando eu cerveja, tava mais alguém, não lembro quem era. certo. E aí voltou o contato, o Kiki já conhecia ele, e aí começou a conversar, mandar material, tudo. E aí o Clemente foi sempre, deu muita força pra banda. E aí acontece também aquela parada assim, né? Vem um evento interessante que assim, um pouco antes da pandemia, Sim. um pouquinho antes da pandemia, a gente já tava querendo começar a fazer alguma coisa da Crazy Land em rádio. E aí a gente falou, o único locutor que a gente conhece é o que tá próximo da gente, é o Clemente. E a gente já começou a entrar em contato, não tem como a gente colocar uma música nossa ali. A gente conseguiu colocar o Resista, né? Foi a Resista, a gente conseguiu colocar a Resista lá. Aí fizemos as negociações, pacotes, o que podia fazer lá. E a partir daí a gente meio que consegue contato com ele sempre. E fora que, eu costumo dizer que o Clemente não é... Cara, o Clemente é uma entidade, vai. É aquele cara que eu chamo de padrinho, né? Ele é o padrinho de qualquer galera da cena autoral. Tem o Clemente no ponto alto de de carinho mesmo, porque o cara ele tá sempre ali. Ele tá sempre ali. São figuras que estão no rolê. E é muito louco, porque o que acontece? A gente faz esse evento no dia 30 de julho, né? No dia 30 de junho, com ele lá no domingo. Ali, aí na segunda-feira ele tá gravando Altas Horas, sabe? Ou seja, o cara ele tá no rolê, manja? Sim. E ele tá no rolê e beleza. Então, na verdade, claro que tem outros que também são acessíveis, mas é meio... Mas eu acho que ele é um dos mais acessíveis. É isso que eu tô falando. ele é sobre isso que eu tô falando. Ele é um dos mais acessíveis. Eu lembro uma vez, eu tava... até mandar um abraço pro Gil, nosso amigo aí. O Gil fazia aqueles eventos ali na Galeria do Rock. Sim. Evidentemente. Aí, tipo, tava a banda lá tocando e eu tava trabalhando no prédio, na faculdade lá.
Ali era pertinho, tava 3 minutos andando. Eu falei, vou lá na hora do almoço, né? Vou assistir um pouquinho de rock e tal. Não vou poder beber, evidentemente tô trabalhando, mas vou lá assistir. E aí foi e tal. Na hora que eu olho assim, quem tá parado? Assistindo o rolê. Assistindo o rolê no meio da galera, no calçadão ali. Muito cara, muito gente. O Clemente. Se liga, é nisso. Entende? Então Ele ficou lá, ó. O Clemente E ó, ele, nesse ficou lá, se cola alguém, né, que ele troca uma ideia, que ele vê que tá também na... Porque também é isso. Esse lance que você fala, tipo, ele tá vendo a gente, do mesmo jeito que você vê, que a gente tá toda vez no rolê, tá toda vez tentando, toda semana fazendo alguma coisa, a gente tá trabalhando música o tempo todo. E ele, porque, cara, existe todo aquele lance, a gente tenta falar, a gente fala com um monte de banda da cena e a gente percebe que tem ainda algumas resistências, né? Porque tem gente que não quer fazer o básico, né? Tipo, quer ir no... Quer aparecer. Que pelo menos um da banda vá no rolê, mas esteja. Exato. Porque as coisas só acontecem fora de casa, fora do quarto. As coisas acontecem, né, na rua. Acontece nos botecos, cara, nos bares, né? Nos palcos da vida. Não adianta. Você tem que estar na rua. Então, eu acho que é uma recomendação que a gente faz sempre é comparecer, viver mais a noite, viver mais a cena, porque isso faz toda a diferença. Evidentemente, claro, tem um monte de músicos... Não, claro, tem os músicos que são músicos exclusivos de estúdio, que não vão fazer mais nada além daquilo. Mas, cara, é muito louco, porque faz toda uma diferença. O olhar do outro para você começa a ter uma... Porque você acaba que toda hora que a gente tá no rolê, daqui a pouco o cara fala, ué, mas você tava aqui, você tava ali? A turma acha que a gente é onipresente, mas não é não. A gente tá nos rolês que dá pra dar. Tipo, porque às vezes a gente tá... Poxa, às vezes a gente tá num rolê lá no Bolívia, aí eu falo, pô, mas hoje, tipo, a gente foi tocar no Bolívia um dia e tinha uma banda que ia tocar no Red Star no mesmo dia. Eu falei, putz, então a gente tocou no Bolívia e depois voltamos, né, lá pro Red Star. Aí você fala, cara, então, ou seja, então tudo é uma questão de no mesmo dia você tá em 2, 3 lugares, mas isso não é nada difícil, é só uma questão de escolher. Você determina, você fala, meu, coloca uma logística e outra, é claro, né? A regra que eu digo é que você faça naturalmente, né? Que seja um negócio natural, até porque tem que ser natural. Você tem que ser um negócio que curta, né? Porque se você fizer uma coisa por obrigação também não adianta, né? Fica também transparente isso. Então, se você gosta do rolê, por que não, né? Que na verdade é isso que está acontecendo com a gente. A gente gosta de sair, gosta... Por isso que eu falo, por isso que eu acho que rola esse lance. Fica uma vibe mais de rolê, manja? Porque, né, com a Crazy Land, porque a gente gosta de estar nesses eventos, cara. A gente gosta de estar nesses eventos. Então é por isso que a gente aparece direto. E aí vocês acabam vendo a nossa cara o tempo todo. Não, vocês são... Não, mas isso é importante. Eu acho que vocês e o Gil são os caras do Gil. Não, o Gil é sua, professor. Oh, valeu. Isso é importante, acho que para as bandas independentes que tá entrando aí para nessa luta aqui, que é tudo junto, cara. Todo mundo tem que estar junto, também uma acho. banda junto a outra. Vocês sabem do trabalho que a gente faz também. Vocês têm a horta. Que a gente tem a horta, né? A gente montou um grupo do WhatsApp que toda banda que a gente toca junto, conhece no rolê, coloca lá dentro. E lá Explica um pouco o que é a horta. A horta da Crazy Land. A horta da Crazy Land foi... O professor explica aquele que domina o assunto. Que a horta foi uma ideia que a gente pensou a seguinte, né? Eu fui chamado, já nem lembro direito por quem, porque já faz um tempão isso. Fui chamado para... uma galera me chamou a banda para participar de uma playlist que você ficava ouvindo essa playlist por um certo número de vezes na semana e beleza. E aí você tinha que meio que garantir que você estava ouvindo. Eu pensei, cara, isso é uma ideia genial, deixa eu criar um negócio desse do nosso lado, mas vamos criar um negócio que eu consiga controlar. E eu acabei criando então uma horta, chamamos de horta da Crazy Land. Primeiro que Land tem a ver com terra, Crazy é louco, então terra louca. A gente pensou assim, vamos fazer uma horta onde cada banda... A gente planta uma música, que é como se fosse uma semente, planta uma música na horta e alimenta essa semente, rega, trabalha a semente para ver o que ela vai gerar. Porque não adianta, se você tem uma música
e não faz nada com ela, é a mesma coisa de você ter uma semente e colocar numa gaveta. Não vai acontecer nada com essa semente, entende? Não vai no máximo vai nascer uma verruguinha e não vai chegar a nada, entende? Então, você tem que trabalhar. Então, a mesma coisa é com a música. Como é que você vai trabalhar? Tem várias formas. Tem formas que são pagas, que você pode pagar para impulsionar a sua música. Para ter ouvintes do Afeganistão. Ouvintes do Afeganistão, que não sabem nem quem são vocês. Mas as fazendas de ouvintes do Afeganistão. Exatamente. Rola isso. Ou dessa forma que a gente achou de uma forma gratuita, que é uma forma de trabalhar mesmo a música. E fortalecer a marca. Exatamente. E aí virou um negócio bacana. Porque o que acontece? Toda banda que a gente encontra no rolê, e aí a única regra que a gente diz é essa, né? A gente tem que conhecer alguém da Crazyland, tem que conhecer pessoalmente. Entende? Porque a gente recebe pedidos para entrada nessa horta meio que quase todo dia e de tudo quanto é canto do país. Gente de Portugal até já veio pedir aqui. Falei, não, mas não dá, bicho. Quando vocês vierem para o Brasil, a gente for para aí, a gente encontra pessoalmente e faz e tipo destrava. Mas... Então, basicamente é isso. Então, o que acontece? A gente tem bandas do Sul, por exemplo, temos o Mir, né? O Mir é um músico absolutamente... Né? Uma pegada folk. Uma pegada folk muito legal. Tem lá o violão e voz dele, que quando mas também tem e aí quando ele vem para São Paulo, ele aí, por exemplo, a última vez que ele veio para São Paulo, a gente acabou tocando com ele, né? Isso, no nosso evento, o Crazyland convida. E como é que funciona a horta? Importante, assim, só para pessoal que tá vendo. Então, quem tá vendo também, entra no Spotify lá, procura a Horta da Crazyland. Horta da Crazyland. São 50 bandas agora, né? 50 bandas, exato. Exatamente, que é o limite. E dessas 50 bandas, cada integrante da banda tem que escutar a música do coleguinha. Calma que você falou muito, porque cada integrante da banda parece, por exemplo, se a banda tem 5 integrantes... Não, uma banda. Na verdade, sim, cada banda tem que ouvir 2 vezes na semana. O que acontece? Como são 50 integrantes, acaba que o Spotify, então, já contabiliza 100 plays na semana, o que dá 400 plays no mês, e isso aumenta consideravelmente o seu rating. O seu rating ali nos números do Spotify, e o Spotify começa a te indicar para outras... Você começa a ter relevância para outras... Você começa a aparecer nas listas orgânicas. Que acontece, aquela que faz sons do dia, naqueles radares. A partir do momento que você está manipulando, não de forma honesta, o algoritmo do Spotify. Como ele lê que eu, Sandro, escutei a mesma música sua por 8 vezes no mês... Ele começa a indicar essa música minha... Através do seu gosto musical. Para pessoas que têm gosto musical. Não, para todos os meus grupos de amigos também. Começa a aparecer orgânico para eles. Então, os seus amigos vão escutar as 50 bandas, os meus amigos vão escutar as 50 bandas. E se acaba gerando muito ouvinte para a banda de forma orgânica. Além de que todas as bandas começam a se conhecer. Isso. Conversa num grupo, troca show. Isso. Tem um evento tal dia aí, preciso de uma banda, quem tá afim? Isso, exatamente. Né? Tô precisando de um baterista. Tô precisando de um baterista. Vamos fazer... Estamos precisando de um baterista para viajar pra gente pro interior, pra Monte Alto. Vamos junto. É importante isso, até porque você sabe disso, até pra banda independente, que tudo é caro. Claro, a gente tem infelizmente, tem vários picaretas tomando dinheiro de banda independente, prometendo mundos e fundos, né, professor? Absolutamente. Isso tem bastante. Tem vários nomes aí. Só não cito porque meu jurídico não autorizou. Deixa quieto. E aí tem até aqueles bandas, os concursos. A gente participou de um agora, não tem problema. Participaremos, alguns até cobra. E a gente procura, com esse grupo, fazer que as bandas mesmo montem seus próprios rolês, cara. A gente tá já na 5ª edição, que ele comentou que o Mir veio pra cá. Isso. Vocês já tocaram? Eles já tocaram já, né? Sub Rock ainda não foi. Olha, a gente nunca chamou ainda Sub tem Rock. Olha, eu vou sair da banda e não... Vai sair, não vai tocar. Vai ter um esse ano? Vai ainda já rolar. Vai rolar mais de um. Vai rolar mais um ainda, mas eu acho que você já vai ter caído fora, eu acho. Se falar, confirmar, eu ainda fico, porque eu não sei como é que tá esse negócio de guitarrista. Beleza. A gente tem um evento... Os caras já botou um aí no dia 17 de outubro que não tava programado. Não, agora vai ficar esses negócios, né? Tô ligado. A gente vai ter um evento que chama Crazyland Convida. A gente já fez em vários lugares diferentes. Até os primeiros foram na rua, literalmente na rua. Isso. E a gente chama bandas parceiras, cara. E cada um bota seu som lá, não tem cachê. É promovido pela gente, cara. A única coisa que a gente promete é que não vai cobrar. Se der algum dinheirinho, a gente divide. Às vezes dá dinheirinho, dá 30 conto pra cada banda. Dá cervejinha. Exato. Dá uma caixinha de cerveja. Exato. Teve uma que a gente conseguiu gravar as bandas, lembra?
Sim. E aí passou a gravação para as bandas. Porque foi muda os lugares, né? Isso. Tipo... Porque tem lugar que, por exemplo, a gente fez uma vez no Cardial Pub. No Cardial Pub, eu não sei se já toquei lá. É legal lá, né? É legal. Ele é intimista, ele parece um pub mesmo... Parece um Cavern Club da vida, um Cavern Club, assim, tipo... Isso. Aí você olha pro lado, tem a parte da pizzaria. Isso, Mas enquanto exato, a parte do Cavern Club é muito louco. Tem um som muito bom. O som é impecável lá. Então, e o som é impecável e é tudo gravado de um jeito que, você pode depois do pode show... Até lançar. Você pode lançar aquilo. Fala, o show do... Né, outra banda parceira, nossa irmãozão, os nossos que a gente adora lá de Piracicaba, o Esfolados. Os Esfolados gravaram... Gravaram e lançaram o som que eles gravaram lá no Crazy Land Convida. No Crazy Land Convida, exatamente. Então, a ideia do Crazy Land Convida, então, é um outro evento. Veja, então a gente tem esses eventos rolando. Então, a Horta da Crazy Land ela é um produto Spotify, né? Que a gente tá... Que é dele, por enquanto. E aí, ou seja, esse trabalho de você ouvir 2 vezes, né? Ter essa relevância, começar a aumentar o seu público. A ideia nossa é que cada banda tenha um aumento, um acréscimo considerável de ouvintes mensais. E que tem feito isso. Você pode ver os números... Porque existe uma regra, assim, a gente já viu os estudos. Aí lá vou eu, né? Esse negócio de professor... Né, de estudo, aquela coisa toda. A gente vai atrás de estudo. E aí, quando eu fui ver, eu vi que é o seguinte: 10% do Spotify inteiro tem mais de 400 ouvintes mensais. Se sua banda tem mais de 400 ouvintes mensais, você está bem. Entende? Porque você está entre os 10% de todo o Spotify. O estoque tem isso. Entende? E o estoque... Então, as bandas... Então, aí é que tá. Dentro das bandas, que a gente tem 50 bandas... Então, 10% seriam 5 bandas, entende? Ou seja, então a gente tem mais ou menos umas 6 ou 7 bandas que estão acima de 400 ouvintes mensais. E a gente tem percebido que bandas que começaram com mais de 6 meses dentro desse processo conseguem também esse trabalho. Então, na verdade, tem. E aí tudo depende também do número da quantidade de trabalho que o pessoal tem, porque às vezes o pessoal tem apenas um único single. Trabalho, um single só. E aí, ou seja, o Spotify vai tentar indicar outro trabalho seu. Você não tem, aí você não consegue evoluir mais, entendeu? Então, é tudo uma questão mesmo de um trabalho contínuo. Não, e tem assim, tem bandas que chegam pra gente e falam, porra, não tá dando mais, não consigo escutar. Beleza. E aí continua no nosso outro grupo, que é o estoque. Que a gente chama de estoque. Já que teve uma horta, teve uma produção, não tá mais, vai pro estoque. Vai pro estoque. E nesse grupo que a gente conversa sobre... os picaretas. Isso, sobre tudo. Eventos, sobre casas que aceitam banda independente. Pô, galera, descobri uma casa aqui em tal lugar que aceita a banda independente, vamos fazer. Porque é difícil, né? Hoje em dia, graças a Deus, tá melhorando bastante isso aí das casas abrir para as bandas independentes. Tocar música autoral, né? Cover, você vai achar fácil. E outra, também tem um problema que também eu tinha encontrado, porque é o seguinte, quando a gente começou com esse negócio da horta, uma galera, um monte de banda que não tem músicas gravadas ainda, mas que já tem um trabalho autoral real e tá defendendo a causa aí, eles não entrariam nesse grupo, né? E aí eu falo, puxa vida, cara, como é que a gente faz com esses caras conversarem? Porque esses caras são do autoral, tem música autoral, um monte de música, mas não tem nada gravado, tem até CD gravado, mas não tem nada no online. Aconteceu agora, qual que era o nome da banda que tocou no Crazy Land Convida? Porque a gente ia tocar numa casa, lá no Cerveja Zona Moca, e a gente falou, pô, dá pra fazer tal dia? Ele falou, porra, nesse dia vai tocar tal banda. Qual que era o nome da banda? Que é a Selva de Pedra. Selva de Pedra. Selva de Pedra. Era uma banda que tocava os covers, né? E a gente, ele falou, pô, mas eu já marquei com esses caras. Eu falei, beleza, a gente conversa com eles. Aí eu conversei com eles e eu perguntei pra eles, vocês não tem nada autoral? Eu falei, a gente tá tentando colocar um autoral, mas é difícil encontrar casa. A gente nunca cantou. Eu falei, bicho, então agora você vai tocar. Hoje vai ser o dia de vocês tocar a música de vocês autoral. Porque a gente vai fazer, tudo bem, vocês vão tocar seus covers. Beleza, suas versões, mas a gente quer ouvir a sua versão, já a primeira música. Aí eles tocaram autoral. Aí tocaram a primeira autoral deles lá, entende? Então a gente tenta incentivar essa galera do autoral a criar, né? Vamos criar. Deixou de ser só a banda, né? E começou a ser um movimento. Basicamente é essa. Cara, é gostoso. Basicamente é isso. Aí uma vez no nosso primeiro, foi no primeiro ou segundo, lembra? Movimento Crazy Land. Eu não vou lembrar o nome da banda, era uma banda dos 2 irmãos garotos, lembra? Sim. Uns 18, 17 anos. O nome da banda é Servícia. Servícia. Que tem a ver com cerveja. Lembra, eu não lembro de nada. Que memória. A memória é muito fraca, né? Era uma menina, a menina tocava bastante. Ela cantou uma música só, cantava bem, toda tímida, né? Sim. Aí eu falei, pô, garoto, você não faz música? Tem umas lá, cara. Começa a fazer, começa a gravar, começa a ir pra cima. Então a gente fazer isso, né? Quem sabe, né? Não surge algo bom daí. Sim. Porque em todos os movimentos de música sempre foi isso, né?
precisa alguém acontecer. Se alguém acontecer, o resto acontece junto. Acontece junto. Então, por isso que todo mundo tá assim, sempre tem que estar junto nessa história. Vocês falaram aí, vocês comentaram assim. E eu tento pegar bem. Procurar não botar a minha experiência, a minha opinião Sim, muito sim. assim. Surgindo muitas bandas, surgindo alguns bares começando a dar espaço mais. E a questão público? É muito difícil, principalmente pra gente que faz rock. Eu acredito que vocês até agora, vocês da sub-rock partiram mais pro hardcore, pro punk rock, né? Que você até consegue um pouco mais de público. O metal também, para bandas novas. Mas para uns outros tipos de som, no rock, infelizmente, o público é muito quadrado. Eu tenho medo do novo. Seria outro nichado, né? Não é que assim, bom é o Led Zeppelin. E não... não... E acabou. Acabou. O Greta Van Fleet... Não, é a cópia. Não é isso que a gente escuta? Eu conversei com um amigão meu, roqueiro, esses dias, faz um tempinho já. Aí ele falou assim, também não é assim, né? Eu gosto de umas bandas novas. Eu falei, mesmo? Qual banda? Strokes. Eu falei, Strokes nova? Strokes tem 25 anos. Strokes é meia idade. Caralho, tem 20 anos, cara. A banda não. Tipo, o cara tá tão parado, não tem. Nossa. E aí, isso é uma coisa triste, cara, porque você tirou as novas gerações do rock, né? Você mata, né? Você foi Pô, é matando a sacanagem, geração, né? Porque a molecada foi embora. A molecada vai embora por quê? Isso é teoria maluca da minha cabeça. Vai, beleza, vamos pegar no início dos anos 2000, que ainda o rock tinha uma relevância no Brasil, em termos de Brasil, né? O próprio Linkin Park, outras bandas, Limp Bizkit, eu gosto, tem gente que odeia. Eu não acho nada demais, acho bandas legais. Mas imagina um moleque naquela época, com 18, 20 anos, tem o tio, o pai, uma referência mais velha, que gostava de rock, que era roqueiro. Aí o moleque escuta Linkin Park, Sim. ou escutava CPM 22, Fresno, Dead Fish, qualquer banda dessa, que é aquela banda no início dos anos 2000. Aí ele chega pro tio, tio, tô escutando rock aqui, essa banda. O tio fala, isso é uma bosta. Isso é uma bosta, não é rock. Não é rock. Aí Pô, o moleque vai falar, vou escutar o som desse chato, cara. Eu não quero me identificar, como é que eu não vou me identificar com a música de um cara chato desse? A gente teve esse debate aqui, um dia que o Gil veio. Tava eu aqui, o Léo aqui e o Gil aí. E aí ele tava falando isso. E eu vou até um pouco mais além. A gente pegou e matou uma geração que foi a geração do emo. Também. Sim, é isso aí, tá aí exatamente. que era legal, hein? Fresno. Porra, legal. Se o moleque gosta de andar Mano, colorido da hora, ou não, bicho. Deixa, o problema né? é dele. Porra. A gente matou uma As geração. roupas das bandas dos anos 80 eram feias pra caralho, velho. Caramba. Os caras que gostam de metal, velho, escutava os caras dos metais dos anos 80, aquilo era ridículo, velho. O Iron Maiden tocava de lycra colorida, irmão. É isso, exatamente. Lycra de bolinha, velho. Pelo amor de Deus, entendeu? Ninguém viu o David Lee Roth com colan. Então, aí você vai chegar e vai falar que o menino usa uma calça... O cara usa roupa colorida, bosta. A gente matou uma geração. Matou mesmo. Matou uma geração. Matou com bullying, cara. Matou com bullying. E é sacanagem. Não é com bullying, é que assim, o cara perde a identificação, ele vai falar, cara, esse som aqui é o som do chato. Então. Mas beleza. Aí agora a gente vê um movimento de novo, começando a surgir ali no emo. Tipo. Eu acho muito pouco, na molecada não é, velho. A molecada não. Tipo. Na adolescência não vou botar assim. Não vai. Sabe com que? Eu tô com 36 anos. Certo. E tipo, uma molecada ali de 20. Pra mim, 24, 25, até 30 anos é moleque ali. Mas o 25, 30 anos é o cara que pegou isso aí com 10 anos. Essa molecada tá começando a trazer de volta esse movimento. Sim, mas a molecada que tem 18. Não, essa molecada esquece. Essa molecada ela escuta, mas ela também vai escutar o trap, o funk. Não, isso sempre teve, cara. Eu sempre escutei de tudo. Mesmo quem era dos anos 80, mesmo esse metal trevoroso, escutava as coisas que não eram tão trevorosas. Não escutava também. Eu escutava Raça Negra quando eu era criança. Eu amo pagode. Adoro Raça Negra. Eu amo pagode. Adoro Raça Negra. Se me chamar pro sambão com churrasco e cerveja... Eu amo pagode. Vem mais uma daquela pra mim ali. Eu amo pagode, irmão. Eu amo pagode. E aí eu acho que a gente, tipo, aí não comunicou mais, tá ligado? E aí hoje você pega, cara, e infelizmente é isso, né? Vamos entrar numa parte política da coisa. Não. E que é o seguinte, os caras reaça, cara. E aí o rock sempre foi aquela coisa subversiva. E aí, cara, a molecada não vai, cara. A molecada quer botar o... quer brigar. Eu fui moleque, cara. Entendeu? O moleque não vai se identificar com isso. Com o som careta, com o som do cara chato, com o som do cara que dita regras. O
molecada tá longe disso, cara. E é engraçado que os caras que querem ditar regras agora eram os caras que lá no passado fazia, tipo, a mesma coisa. Aí que é, tipo, cagar regra. O cara ficou velho. Cagar regra, tá ligado? Isso. Ah, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Isso tá certo, isso é... E eu nem acho que... Eu nem entro nesse papo. Moleque, mano. Eu nem entro nesse papo, tipo, o som de agora é pobre, não tem qualidade. Nem entro nesse papo, acho um papo muito fraco. É raso. É raso, porque nos anos 70, o que essa galera acha que é maravilhoso, os caras dos anos 50 que escutavam jazz, que era muito mais rebuscado, entre aspas, falavam a mesma coisa. Pô, esse som é pobre, é uma merda, caralho. Mas uma coisa é certa. Mas houve uma mudança na música também, desculpa cortar o professor. Não, você não me corta. Imagina. Vai lá, segue. Não, rapidinho sobre isso, mudança da música. A música deixou de ser melódica. É uma mudança no mundo. Ela virou rítmica. Hoje o que interessa é ritmo e não melodia. Isso é do mundo todo. Em tudo. No americano, Beleza, normal. Não é porque é ritmo e não tem melodia que é ruim. É apenas um outro, como eu vou dizer, uma outra ótica. É um outro ponto de vista da... Exato. Mas tudo, na verdade, é o seguinte, né? Isso não vai mudar nunca, jamais, de jeito nenhum. A gente tem que entender o seguinte. Base para qualquer arte é dor. Não existe arte sem dor. Não tem. Então, quando a gente tem... quanto maior é a dor, melhor é a arte. Isso é meio caótico, estranho falar, mas é. Então, se para analisar o que aconteceu nos anos 80, por que os anos 80 ficou anos dourados do rock, num momento de censura, repressão do cacete, que você não pode falar nada... Absolutamente, tá tudo escrito e esperando liberar para poder falar. Aí começa a ter toda aquela coisa. Quando chega nos anos 90, anos 2000, assim, onde entra o lance do emo, qual é a dor do jovem? Aí já é dor de cotovelo, cara, mas é dor. Manja, é dor de ciúme, é dor de chifre, sei lá. É dor. E tem que respeitar isso. E a partir daí tem a arte, aí ele cria. Então, beleza. Quando você começa a não ter mais dor, você não vai ter mais arte. Entende? Quando você não tem mais dor, você não tem arte. Então, e todo mundo tem uma dor. Toda hora tem uma dor. Então, quando você começa a diminuir a dor, você diminui a qualidade da arte. Então quando você melhora, aí você tem, por exemplo, certeza, vai sair um monte de banda punk legal, ou banda de qualquer coisa, música ou arte, qualquer, da galera que tá tendo problema nas guerras lá na Ucrânia, né? Pode dar uma olhada, o que vai vir aí, entende? Vai vir coisa boa ali, dos sobreviventes, de guerras, esse monte de coisa. Problemas de recessão, problemas, né? Quando você tem algum problema, qualquer. Então, problema, dores. Você transforma dores em arte. Porque toda arte, ela sobrevive pela dor. Isso é normal, é natural isso. Então, é uma coisa que é muito louco. Quando a gente vê que hoje, o que está pegando, por exemplo, eu sou professor de física numa escola do estado, e eu percebo quando a galera fala, vamos deixar uma música rolando, mano, as músicas que vêm, cara, que é isso, cara? Mas é dor. Então, é a dor do cara. Entende? Não deixa de ser, é a dor do cara. Então, ele tá, como eu vou dizer, reagindo a essa dor de uma forma que eu quero chocar, uma coisa do tipo, então, mas ele tá reagindo a uma dor. É um tipo. Então, ou seja, da periferia. Mesmo sendo um funk, não importa qual é a arte. O que importa é que toda a arte, ela nasce da dor. Então, ela é precisa. Então, é uma coisa interessante, porque se você... claro, preciso ter um mundo sofrendo. Não precisa, porque... Dores vai existir sempre, mesmo quando você não tem a dor a gente acabou de falar aqui, quando você não tem uma dor da ditadura, onde você tem que país é esse, né? Onde você tem uma legião, um Capital Inicial, uma galera do rock mais reacionário, né? Criando coisas, você vai ter, então, justamente a turma do emo, fazendo o que tem que fazer, e assim você vai criando. Eu acho que, na verdade, a gente não pode realmente tolir ninguém, travar nenhum tipo de novas criações. Por isso que eu acho que qualquer pessoa que tem uma ideia e que quer criar uma banda autoral, crie, entende? Eu acho que, eu acho que as bandas de versões, covers, né? Quando você toca versões de outras bandas, é muito importante também para você usar como uma espécie de laboratório, porque você aprende muito, né? Aprende muito. Poxa, pelo amor de Deus. Eu vim de banda cover. Quem nunca? Todo mundo veio. Todo mundo. Cover. E, pra mim, foi o maior laboratório que eu tive. Pelo amor de Deus. Pra poder... Mas é legal, pra poder montar o guitarrista que eu sou hoje, né? Sim, mas a questão autoral e isso é uma coisa que... Não é o som que eu escuto, tá? Funk. Não é... Particularmente eu não gosto. Eu tenho uma pergunta relacionada a isso. Eu ia falar uma outra coisa sobre funk. Não é uma coisa que eu goste.
não é pra mim. Mas eu respeito muito, porque se você parar pra pensar, o funk é o punk, cara. É o som do moleque que não precisou estudar música e faz a música. Isso. E manda sua mensagem. E é o Nada jazz mais dos é anos- o que era o... Não, o jazz ainda exigia técnica. É, O punk não exigia. o exigia- Três notas, duas notas, uma Pega a nota sua e já guitarra era. desafinada aí, passa a sua ideia. O funk é isso. Pegando assim, a gente falou sobre bandas autorais e tal, sobre vocês, sobre lançamento. Vocês já tiveram a ideia, já tiveram a vontade de trazer um outro ritmo, um outro estilo Bastante, musical Bastante. pra fazer uma participação, pra complementar uma música? Sim. A gente, E qual? de todos, cara. Eu sou um cara bem eclético, eu gosto de tudo, cara. Eu vou, particularmente, tá? Os caras da Sub Rock nem sabem disso, mas eu tenho maior vontade, tipo, eu tinha maior vontade e tal, de botar, tipo, um MC de funk, uma batida de funk num, Eu tenho, por misturada exemplo, com funk. eu tô fomentando isso, o pessoal da banda nem sabe direito. O Kik sabe, que eu já comentei isso com ele, tem um amigo nosso, o DJ de música eletrônica. E eu quero muito fazer um trampo com ele, cara. O DJ faz as programações, tudo. Tô enchendo o saco dele, mano. Vamos montar uma programação. É o Danny Hell. Vamos montar uma programação, vamos fazer uma parada junto. Eu gosto muito disso. Tanto, você já escutou a nossa banda, a gente tem som muito diferentes já um do outro. Ele vai... Desde uma baladinha até umas pancadarias. Sim. A gente foi tocar agora, foi até engraçado. Foi a primeira vez que a família do Caio veio ver. E o disco que a gente tem lá no Brasil hoje é muito diferente do som. A gente mudou a formação, mudou a pegada da banda. E aí a gente fez isso de propósito. Quando foi passar o som, a gente fez com você. Você é uma música que já, né, que foi criada, então, que tinha teclado, tinha saxofone. Né? Era teclado, vocal feminino, era uma baladinha. Era diferente, realmente. Beleza. E aí mudou. Agora mudou, já tá com a nova versão. E a gente tá fez essa começando a baladinha. criar. Ele falou, pô, eu escutei a banda de vocês lá, eu vi uma bandinha assim, né, meu, com um sonzinho meio pop. Aí vocês passaram o som, uma baladinha. Cara, apresentaram o palco pra tocar e naquele evento específico a gente focou em fazer 40 minutos de pancadaria. Livre, leve e solta, né? Não se compara a sub-rock, tá? É uma pancadaria bem leve. E aí ele falou depois do show, ele falou, pô, eu vi vocês fazendo esse som, não sei o quê. Mas, porra, mas vocês chegaram lá e meteram uma pancadaria. Eu falei, é isso. Não. Mas a gente tem vontade. O pessoal do rap, tem um pessoal de Guarulhos que a gente também Rap tá é muito trabalhando. legal, né? Eu gosto bastante. Pra trabalhar. Nesse disco novo a gente vai fazer essas coisas. É legal isso Já aí. tá nos nossos planos de fazer. A gente tá gravando um reggae. A gente não tem nenhum reggae gravado, já tá gravado. A Claudiala de Campinas. E é legal até porque você vai abrindo um espaço em outras áreas, em outros ritmos. A galera de outros segmentos. Outras tribos vão começando a te conhecer também. Eu gosto Isso, muito. eu acho que isso... E falta isso no rock. Na verdade, então, aí entra de novo aquele lance. O que aconteceu? O que a gente tem observado, né? Vai, anos 80, anos 90, o rock estava em alta, beleza, ok, não precisava teoricamente se organizar. Aí quem não estava em alta, fica no submundo, eles têm que se organizar. Aí vai nos guetos, quem que tá lá, tá fazendo lá o funk, o sertanejo, todo mundo se organizando. Quando o rock, porque tudo é cíclico, cara, nessa vida não tem nada que é permanente, perene, eterno. Tudo tem começo, meio e fim e volta, pode ter começo, meio e fim de novo ou não. Mas o importante é que na hora que tem uma baixa, a primeira coisa que a mídia vai procurar, porque na época dos anos 80, o rock era música, era trilha sonora de novela e um monte de coisa. Aí depois passou e falou, quando dá uma baixada, eles vão procurar quem? Vão procurar quem tá organizado na cena. Quem tá organizado na cena? Aí vê lá, pô, tem um sertanejo aqui, tem um funk aqui organizado. Vamos pegar, trouxe o rap, trouxe o funk, trouxe o sertanejo. E o rock desorganizado, outro problema que o rock tinha e ainda tem, a galera quando entra num palco, encontrou um palco, cara, esse palco é meu, ninguém tasca. Cara, esse é o grande lance que a gente tenta falar sempre, que a Crazy Land, desde sempre, toda vez que a gente chega num evento que o cara fala, vocês têm aqui 4 horas de show. Bom, já que temos 4 horas, me dá 2 só. Vou trazer uma outra banda, pode ser? Então a gente tenta trazer outra banda. Podia ficar 4 horas? Podia. Podia ficar só com o nome da Crazy Land no ar? Podia. Mas, cara, vamos trazer mais banda.
Vamos fazer a cena mexer, vamos fazer o negócio se organizar, porque a gente agora, nesse momento, a gente está tentando criar organizações, estamos agora com as parcerias aqui com a CR, né, que é a Associação Cultural do Rock, né, grande Daniel Gerber aí à frente disso, para a gente lembrar que a gente está tentando organizar, então, outra cena. Por exemplo, estamos começando a tentar participar de eventos, tipo, de mais coisas para conseguir captar, né, recursos, porque a gente precisa de recursos, cara. Recurso é grana mesmo. Né? Precisa de grana para o negócio funcionar. Sim. Porque senão chega uma hora que a galera... estava conversando sobre isso. Exato, a gente falou ontem, né? Exatamente, a gente estava conversando sobre isso. Porque, a gente precisa de grana. Então, como que faz para a gente conseguir mais recursos? Então, tem que ser uma sociedade organizada. Você tem que estar organizado. Desorganizado não vai. E aí, ou seja, achando que você é único no universo, sinto muito. Aí você não vai mesmo. Então, na verdade, a gente está agora organizando, agora temos esse grupo, temos esse... Vai a horta, acaba que cria um estoque, que cria um grupo. Hoje a gente está nesse grupo aí, tem mais ou menos umas 120 pessoas nesse grupo, né? Que estão 120 pessoas, que dá mais ou menos aí umas porque é mistura. São mais de 50, né, bandas? São mais de 50, bem mais de 50 bandas, porque, já tem muito mais. Aqui, além disso, além de bandas, tem produtores, né? Tem locutores de rádio, tem a galera de casa de show que também apoia a cena. Então, tá todo mundo meio que organizando e fazendo esse negócio acontecer. Então, o rolê acaba virando, né? Mas eu acho que tudo é uma questão de entender o momento, entendeu? Eu acho que a gente agora tem que esperar, tem que fazer, tem que continuar a ver o que vai rolar de novidade, né? Que agora a gente tem que ver. Aliás, o que temos de novidade? Qual que são os próximos shows? A gente vai tocar no dia, deixa eu pegar aqui, eu preciso pegar a cola. A colinha. A gente vai fazer mais um Crazy Led Convida no Silce Rock Bar. Ah, vai ser no Silce, é verdade. Dia 5 de outubro. Silce vocês já tocaram, né? Não, também, né? Mas sabe onde é, né? Tipo, aquela turma na Zona Leste. Aqui é ali, daqui pra frente é perto de São Miguel. Acho que já. Acho que vocês já tocaram. Eu acho que vocês já tocaram. Acho que já. A gente vai tocar dia 27 de outubro. A gente tá com shows muito espaçados, porque a gente tá focando mesmo. Na gravação. Na gravação do disco. Isso. A gente já gravou 6 músicas, lançamos uma. A gente quer gravar mais 6 aí, né? Estão produzindo as músicas. Então a gente vai estar 27 de outubro em Mauá. No Quanto Mais Rock Melhor de Mauá. E a gente vai tocar. Tem uns eventos fechados aí no dia 2. Tem um outro aniversário feito fechado no dia 9. Mas por enquanto são essas datas. Aí nesses eventos fechados, assim, pegando aí. Da hora isso pra saber. Tipo, é o set de vocês ou já dá uma intercalada? A gente dá intercalada. Na intercalada. Não exemplo, tem jeito, né? Tem que fazer. Por exemplo, a gente pega num evento fechado desse, depende do evento, tudo é combinado, claro. A gente vai fazer 2 entradas e vai meter metade de música nossa e metade cover. Então, não nessa ordem ou mistura tudo. A gente faz aquela embolada pra... e aí a gente faz 2 entradas de 1 hora. Até pra dar uma tipo, a galera se assimilar o som. Você toca aquela pra levantar, enfia o nosso som junto. Toca pra levantar, enfia o nosso som. Porque, naturalmente, quando a gente estiver tocando nosso som, o pessoal vai estar bebendo cerveja, vai estar trocando ideia com o povo. Quando estiver tocando a música cover, aí a turma vem cantar com a gente. Exatamente. Porque é normal. Na banda que eu tenho, sei lá, não sei se é sub rock. Que cacete. Grande sub rock. Mas que é outra, chama The Loop. A gente fazia tipo autoral e cover, né? Entendi. Aí a gente tinha uma tática no set list, né? Entendi. A gente fazia mais cover, mas tinha uns 4 autoral lá. A gente começou assim também. Aí tipo, vou até falar a ordem aqui pra vocês. A gente começava tipo com uma banda que a gente gosta muito, que é o Three Doors Down. A gente começava com 2 deles já, que era tipo as nossas músicas de segurança. Legal. A gente começava tipo com Round and Round e Kryptonite, que foi até um sucessinho deles. Aí na sequência a gente falava, beleza, tamo seguro, todo mundo ok. Aí a gente metia o Cavaleiro do Zodíaco, a abertura do Cavaleiro do Zodíaco, Pega Fãs. Ganhamos público. Boa, claro. Ganhamos público, autoral. A gente fazia isso. Aí tipo, metia aí tipo, a galera nem sentia. É que eu acho que você nunca chegou a ver a gente tocando os covers, né? Não, cover, eu vi um ou outro, tipo lá no Rio, que vocês fizeram um cover só. Não, a gente faz os covers verdade, que assim... Acho que aquele cover que a gente tocou, na verdade, é o Até Quando Esperar. Até Quando Esperar. Só, então acho que foi. Então. Mas por exemplo, a gente, quando toca os covers desse jeito, a gente tem um repertório bem eclético, que vai desde Rolling Stones, Beatles, chegando em Alceu Valença e Caetano Veloso. Tipo, vai embora. E tem muito lance mesmo de Alceu Valença mesmo, né? O Alceu Valença, por exemplo, a gente foi fazer uma noite de carnaval americano no Estúdio Mutante.
Nossa. Aí nós metemos o Seu Valência no meio lá, carnaval, pô, sábado de carnaval, tocando, abrindo pro Gabriel Tomás do Autoramas. Do Autoramas, né? E aí a gente falou, vamos meter o Seu Valência, né? Gente boíssima. Figura também que apoia bastante. Também o aparece puta, cara direto bacana também, pra aparece caramba. também. É outro cara que aparece Conversamos mais. no dia lá no forno, que tava quente aquele lugar, aquele dia. Aquele dia tava demais. Eu tenho umas figuras assim que já foram do mainstream ou são... Na realidade, eu classifico essas underground. pessoas que, na realidade, sempre foram do independente e em E- algum momento pequeno foram mainstream. foram Passaram pro mainstream. mainstream, mas já voltaram mais. Ah, bicho, Mas tem, tipo, o Gabriel Tomás, que a gente boa pra Gente caramba. boíssima. O Clemente, que a gente citou aqui. Acho que tem uma pessoa que a gente não pode deixar de citar, que é o Paul Martins. Ah, absoluto, né? Sim, sim. Tipo, o Paul Martins, o que ele fez ali na Kiss, de abrir o Sim. espaço no Lá, Kiss no Club Kiss pras Club. bandas, e no Nossa. autoral e tal. Então, Nossa, tipo, é legal pra verdade. caramba. E parece que essa cena continua, né? Continua. Existe ainda, apesar Ele do, tá do com programa não concurso agora, estar... né, com O autoral, o Grand Prix autoral, O né? Grand Prix autoral, ele ainda Deve existe. tá rolando ainda. Eu acho isso muito bacana, cara, porque na verdade é o que a Pessoas gente que apoiam a cena. continua apoiando a cena, entendeu? Acho isso muito importante. E a gente, por exemplo, outro que apoia bastante bandas independentes, que grava nossos discos, tocou lá com a gente, que é o Michel Quaker, que teve uma banda independente, ganhou um VMAs de banda independente nos anos 90 com o Rodelix, que é o Michel Quaker, que gravou os nossos discos também, tocou com a gente lá no La Iglesia aquele dia junto com o Clemente. Isso aí. Quem tá na luta. Tem algumas pessoas assim que fazem a diferença no autoral. A Nenê Altro, do Dance of Days também, que já faz E coletânea. tem as produtoras que ajudam muito, que é a Nanda Heavy, a Kaká, A Fanny. a Patrícia, a Fanny, que sempre estão lá Estão dando uma ajudando, puta né? força pras bandas. Vocês têm cara. uma galera que dá um apoio do caramba Sim, também pra sim. vocês. Tem um bastidor. A banda não é só a banda ali. A banda faz muita coisa, mas tem uma galera que É, dá esse pessoal, Patrícia lá de Maringá, né? Patrícia de Maringá. Patrícia Schack, A exatamente. Patrícia Chac tava aqui no Isso, no chat. que dá um claro. suporte. Tem a Nanda Heavy, que é lá de Itanhaém, o Peruíbe, Itanhaém, agora esqueci. Mongaguá? É uma ali, dessas né? três cidades. Ali, né? É isso. Aí ela vira, não, é Santos. Ah, isso, é Não, a litoral, Nanda Heavy é litoral, sensacional, litoral. sensacional. Nanda Sempre Heavy. também a própria Kaká, né? Minha Kaká Schwartzman também Isso, sempre exatamente. apoiando as bandas autorais aí, banda independente. Isso aí, a gente vai ter aí um Tá na tributo, luta. a gente vai ter um tributo em breve aí, um tributo aos Inocentes, né, lançado aí pelo Estúdio Mutante, né? Vai ter o Estúdio Mutante e aí vai Vocês vão até lá. isso, então, a gente tá gravando esse tributo ainda, né? E a gente gravou, na verdade, ainda tá em desenvolvimento, é Ele isso? tá dando um spoiler que não podia dar. Não, mas parece que já tem aqui, acho que não podia dar. Porque o que tá dizendo aqui, ó, fala do tributo aos Inocentes que estamos lançando. Então, Ele já falou, se né? ele falou, já tá aqui. Tem um tributo aí rolando. Tem um tributo sim, rolando. então O já- pessoal do Mutantes lá, que é um pessoal de. Que eu sou péssimo para nome, professor. Me O desculpe. Cezinha, o Ricardo. Cezinho, Ricardo, gente boíssima, cara. Lá do Mutantes. Da né? Mutante. Então tem esse tributo. Cezinha, ele pode confirmar aí depois que ele vê. Cezinha fui eu que descobri ele pro rádio. Legal. É mesmo? Que legal. Cezinha, ele tinha um blog. Aí ele tinha voltado o blog, ele sempre teve banda, né? A gente se conheceu porque eu tive diversos programas de rádio e tal. Uhum. Aí, blog e tal, ele mandava as músicas pra eu tocar no programa e tal. Aí eu vi a ideia do blog dele, de entrevista e tal. A gente troca ideia no WhatsApp e tal. Falei, Cezinha, por que você não transforma o blog do Cezinha no bloco do Cezinha? Ah, legal. Aí ele, mas como é que faz? Eu falei, mano, você vai precisar disso. E me manda o programa daqui a 3 dias que eu vou botar no ar na rádio. A rádio era minha, a web rádio era minha. Eu falei, me manda que eu vou botar na rádio. E aí foi, meu. E aí começou. Tipo, uma coisa que eu fico muito feliz assim é que Ele é ver hoje gente o boíssima. moleque tá. E para as Tá bandas crescendo. independentes, essas pessoas que a gente citou aqui, a gente falou dos picaretas, que não vamos citar, essas são as pessoas do bem que, se procurarem vocês para Qualquer trabalho. para qualquer trabalho, pode ir fundo, que a gente do bem. Que é que a galera de coração bom. Que coração bom, que Isso é muito trabalha importante. sério, que é o mais importante. É, exatamente. Que tá focado na causa, né? Isso é legal. Vou fazer uma pausa aqui, rapidinho, pra falar sobre a galera que ajuda Boa. a fazer a coisa acontecer aqui no canal da BitLab. Bora. Primeiro aqui, minha produção, minha linda produção. Vamos falar da Saladeria do Japa, ali de Suzano. Então você que precisa... Você que precisa não, meu amigo. Você que quer comer uma comida maravilhosa. Você que tá com fome. Você vai lá no QR Code que está na tela. Entra no Instagram aqui da Saladeria do Japa. Tem também aí o delivery deles.
e já pede seu pratinho lá. Não tem só salada, tem prato comercial, tem tapioca, tem de tudo, então você vai encontrar lá. Outro anunciante que a gente vai falar é sobre a Multivix Suzano. O ano tá aí, o Enem tá chegando, você precisa de uma graduação, você quer crescer na carreira, faculdade hoje, eu tô com um professor aqui. Sim. Então, educação é a única coisa que não vão poder te roubar, o conhecimento. Então vai lá, entra no QR Code, tá com promoção aí pra quem ingressar agora, pra estudar. Então vai estudar, meu amigo, vai fazer graduação. Se você já é formado, vai fazer uma pós-graduação, porque a graduação, a matrícula a partir de R$ 49,00, então você vai pagar baratinho na matrícula, e tem pós-graduação lá, Lato Sensu, a partir de R$ 79,00. Então você vai poder estudar com um preço acessível que cabe no seu bolso, e hoje é difícil no Brasil. A Multivix está entre as 20 melhores faculdades do Brasil. Então isso é importante lembrar. Você vai estudar numa faculdade, nota 5 no MEC, que está entre as 20 melhores faculdades do Brasil, tá? O nosso próximo parceiro que eu vou estar falando aqui para vocês é sobre os nossos amigos da Card Ambiental. Então você que precisa tirar resíduos de casa, precisa fazer uma obra, Fiz uma obra, Vinícius, e agora o que eu faço? Não quero jogar as coisas na rua. Chama o pessoal da Card Ambiental. Então, vai lá, chama a galera da Card Ambiental. Não faça a besteira de poluir o meio ambiente. O meio ambiente agradece. Chama o pessoal da Card Ambiental, que eles vão fazer a coleta certa, vão fazer o descarte certo, tudo certinho, tudo regularizado, do jeito que você precisa, tá bom? Professor, voltei. Sim. Depois dos nossos comerciais, voltei aqui para falar com você. Manda. Então, a gente tem ali, vocês falaram 6 músicas, 5 músicas gravadas ali agora para lançar. Qual é a previsão de lançamento desse CD? Então, na verdade, é assim, né? A gente aproveitou, inclusive, só para fazer um pequeno briefing do primeiro disco, né? O nosso primeiro álbum foi o Brasil, criado, então, em maio do ano passado, e teve 13 músicas lá, beleza, foi uma gravação bacana, 2 etapas, e agora a gente já gravou essa primeira etapa do segundo álbum. Isso. E que a gente ainda não tem um nome ainda definido, mas, por exemplo, a gente tem uma ideia mais ou menos assim, a gente tem visto... Por exemplo, a gente lançou agora o Me Esqueceu Tantos Faz agora em junho, no final de junho, Isso. Começo de julho, enfim. Que, aliás, está muito bacana. Acessem ali, Me Esqueceu Tanto Faz, da Crazyland. Dá uma olhadinha lá. Tem o QR Code aí na tela aparecendo? Será que tem? Duvido, que tem, duvido. Olha o QR Code aí. A gente tá chique. Esses cabras, a galera que tá na live aí vai estar... cabras. Olha aí, ó. Tem uma coisa interessante desse disco novo, que na realidade foi o seguinte. A gente gravou essas 6 primeiras músicas com o baixista provisório, né? Sim. E a gente, até o final do ano sai ele, a gente não tem muito essa data, porque a nossa prioridade principal era fechar a banda, né? Então, agora a gente fechou a banda, estamos com o Caio nessa e estamos trabalhando, cara. Exatamente. Toda semana a gente se encontra aí, a gente até faz um ensaio bem longo, para quem tem banda sabe, nosso ensaio é de 3 horas, cara. Que é justamente para... além de ensaiar uma, ele viu ontem. Eu fico desesperado. 3 horas, cara. Deu certo. Mas bacana, deu tudo certo. A gente sai a 3 horas, que é justamente por causa disso. A gente pega um começo que a gente chama da primeira parte do ensaio, que é um ensaio normal. Um ensaio normal de banda, vamos tocar tal música X, música Y. E a segunda parte do ensaio, cara, vamos terminar esse disco. Boa. Isso, e aí entra então o Caio. O Caio, de novo, a gente falou, por exemplo, ele, apesar de não ter gravado essas 5 faixas, que já são 6, não, né? ele gravou uma delas. Ele gravou uma delas. Isso. Uma delas ele já grava, justamente ele já traz um pouco do know-how dele, que ele já vem de um... Ele vinha de uma banda de reggae, ele grava o nosso baixo de reggae. Ele vem com uma escola de reggae aí pra já ajudar a gente também, entende? Então tem coisa nova chegando aí. Aguarde que... Vocês são uma fábrica de novidades. Estamos indo aí. O nome para um próximo projeto. Boa. Fábrica de novidades. Aí próximo grupo no WhatsApp aí. A gente tem projetos bem legais, até com banda que gostamos muito do espaço aqui. Vamos até conversar, temos projetos interessantes para cá. E até o final do ano a gente lança esse disco, cara. Estamos trabalhando nele, não tem uma data porque a gente não conseguiu gravá-lo ainda, 6 músicas que faltam. As músicas tem. A gente tem umas meia dúzia pronta, meia dúzia que precisa dar uma trabalhadinha, e dessas 12, daquela 13 última músicas, lapidar escolhe 6, entra em estúdio e aí grava. Sim.
Sim. E essa é a nossa intenção agora para o segundo semestre. E como a gente tem feito, por exemplo, a gente fez no outro álbum também, a gente lançava uma música a cada 2 meses, né? Isso. Lançava um single, depois de 5, aí esperamos um tempinho e depois lançamos o álbum. E a gente fez isso, a gente lançou 6 músicas, 6, 7 músicas, eu não vou lembrar o número exato. E lançou, né? Antes de lançar o disco, lançou 6, 7 músicas como single e depois lançou um disco com 13 músicas. Isso. Com o que já tinha lançado como single, mais as novidades. A gente tem 2 discos, né? Um ao vivo, no Show Livre. Isso. Vocês fizeram show livre? Fizemos show livre. Na realidade, o primeiro disco da banda é uma história interessante. Eu sei que está acabando o programa, eu vou contar uma história interessante rapidinho. E entra o Clemente também. Entra o Clemente, que é muito interessante essa história. A banda, nesse começo, até a pandemia, era uma banda igual você falou. Tocava os covers, 2, 3 autorais. Quando entra a pandemia, cara, cada um vai para sua casa, a gente começa a produzir, cara. Música. Começa a fazer música. A gente tenta até numa loucura de fazer um ensaio, lembra? Não deu certo, obviamente, por causa da latência, né? A gente tentou fazer, porque na verdade depois a gente descobriu que tinha algumas limitações que não dava para você usar o Teams ou qualquer outro programa para você fazer um ensaio online. Junto, não tem jeito, né? Vai dar sempre uma atrasadinha. E outra que alguns softwares também, eles para você preservar quem tá falando, ele multa quem sobrepõe, isso, manja. Aí é tipo, você vê que no começo na introdução tava bonito, porque era só guitarra. Quando entrava a banda, zoava, porque você não conseguia ouvir nada. Então, aí depois a gente descobriu esses detalhes. E aí a gente usou, depois disso a gente escutou aquele programa, que era um programa de edição. BandLab. E aí cada um gravava a sua track. Isso. E a gente fez a pré-produção do disco inteiro. Sabe um programa que pouca gente sabe que dá pra gravar e ele separa faixa por faixa? O Discord. Discord faz isso também. O BandLab é legal porque você grava cada um na sua casa. Você edita, você faz tudo lá. Isso. Mas por que eu contei essa história toda? E aí foi quando a banda voltou, se voltou pro autoral. Esqueceu meio as covers e foi no autoral. E aí tem essa coisa engraçada, que o primeiro show da Crazyland autoral foi no Show Livre. Isso é verdade. Que legal. Já estreou no Show Livre. Foi, porque tipo, tava naquela... Já foi na prova de fogo, né? Foi na prova de fogo. Porque rolou aquele momento na pandemia, né? De 2020, finalzinho... Foi 2021, final de 2021. Final de 2021, quando deu uma baixada na bola... Vamos gravar isso aí. Então, mas deu uma baixada na bola, mas ainda não estava aberto os lugares para tocar. Não tinha jeito. Sim. Então a gente tocou no Show Livre, ainda não tinha lugar aberto para tocar. Por isso que a gente toca primeiro no Show Livre, para depois ir tocar. O primeiro show da banda Crazyland com música autoral, 100% autoral, foi no Show Livre. E foi também outra coisa engraçada. Eu comecei tarde na música, né? Por causa do Kiki, um irmãozão meu, já conheci ele de antes, eu comecei a cantar com mais de 40 anos. E eu sempre cantava com a porra da pastinha. Tem 1 ano só de carreira? Nossa, louco. Você viu? Gostou dessa, né? Quem dera. Deixou no vácuo, deixou no vácuo pra audiência. Desculpa. Não, e aí o que acontece? Eu cantava os shows na pastinha, lendo letra, né? Lendo letra. Tinha uma outra banda com o que eu falava, caralho, tá recitando letra das letras. Eu falava, caralho, isso aí não ganha dinheiro com isso, cara. Eu não vou decorar 40 músicas. E é o primeiro show que eu canto sem ler letra no Show Livre, cara. Pô. Decorando letra. Prova de fogo. Literalmente a prova de fogo. Foi o primeiro show da Crazyland de música autoral. A gente fez outros, mas era assim. Igual você falou, a gente tocava 20 músicas e enfiava 3 autorais. 3, 4. O primeiro show autoral de verdade da Crazyland foi no Show Livre com o Clemente no final de 21, que é o nosso primeiro disco. Tem gravado lá no Spotify. Está chegando na reta final aqui. Perfeito. Quero, assim que esse CD estiver lançado, todas as músicas, o convite está novamente feito para vocês virem aqui, trazer o CDzinho aqui. Boa. Sandrão, professor, eu quero agradecer vocês pela disponibilidade, por ter vindo. Eu agradeço o convite. São Paulo é uma cidade caótica. Sim. Então é complicado. Ainda mais o Sandrão, que mora super longe. Isso. Eu moro longe, mas vim de Santo Amaro para vir para cá, porque eu estava trabalhando. Olha lá, professor. Pode falar bem. Vai pra onde? Vai pra onde, professor? Eu vou voltar lá pra minha terra do Capão Redondo, né? É isso aí. Voltaremos, né? Voltaremos todos. Voltaremos. 35 quilômetros. Essa câmera aqui é de vocês. Beleza. Deixa um recado pra galera. Galera que escutou a gente aí, curtiu, siga-nos nas redes sociais, pode procurar a banda Crazyland, Spotify, Apple, YouTube. Só não tem no Orkut, que o Orkut não tem mais. O resto a gente tá.
Dizem que vai voltar. Procura aí e siga-nos. E, como a gente falou aqui, Spotify. Procura lá, Horta da Crazyland, várias bandas muito bacanas. Siga-nos, saiba onde a gente tá, curte, compartilha. E força pro rock independente. Maravilha, é isso aí. crazyland.com.br ou @banda Crazyland em qualquer rede social, beleza? Tamo junto. É isso. É isso aí, galera. Hoje o nosso convidado foi mais que especial, a Crazyland. Pra você que tá aí na live, pra você que vai assistir depois, pra você que vai chegar pra assistir os cortes que vão sair desse programa, te convido a seguir, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilha, divulga. Vamos fazer, você não precisa pagar R$1 para ajudar um amigo. Você não vai gastar nada apertando o like, mas você vai estar fortalecendo o trabalho artístico deles. O nosso, que também não deixa de ser um underground aqui. Sim. Então, ajuda a gente, ajuda a Crazyland. Vai lá, segue os caras, escuta o som dos caras, vem aqui, se inscreve no canal. Você que é banda e quer participar, vai lá, entra no nosso Instagram aí, produção, bota aí na tela. Entra no nosso Instagram e manda mensagem pra gente. Vamos tentar encaixar vocês aqui. Vai vir muita coisa boa, inclusive desse canal começando a frequentar rolê, fazendo entrevista com as bandas no rolê, fazendo cobertura. Então, meus queridos, vem com nós. Vem com nós. Um beijão, boa sexta e a gente se vê no próximo Zona Independente. Já com o Leonardo, ou comigo e com o Leonardo, mas sempre um artista muito interessante para você conhecer. Beijo. Valeu.